Olá pessoal, eu sou Danilo Nascimento, sou professor de Direito Constitucional e de Direito Penal da Faculdade Finon de Patos de Minas e vim aqui hoje falar com vocês sobre as comissões parlamentares de inquérito, as CPIs. Todos nós já ouvimos falar sobre as CPIs, seja nos telejornais, nas rádios. As comissões parlamentares de inquérito são comissões instituídas pelo Poder Legislativo para investigarem fatos que digam respeito à ordem constitucional, legal, econômica ou social do país. Fatos relevantes que dominam o debate público em um dado momento e que podem ser objeto de investigação parlamentar instaurada pelos deputados federais e pelos senadores no âmbito federal. É possível também haver as comissões parlamentares de inquérito no âmbito estadual e também no âmbito municipal. Mas hoje vamos falar mais sobre as CPIs federais. Atualmente vocês devem estar vendo e acompanhando a instalação da CPI da Covid-19. CPI da Covid-19 em razão do fato relevante para toda a vida nacional e também mundial, no caso, que é a pandemia do coronavírus e os gastos feitos pelo governo federal para o combate à pandemia e preservação da saúde do povo brasileiro. Nesse caso, uma comissão de senadores instituiu uma comissão para investigar se teria havido, se está havendo, omissão por parte do governo federal e se também se houve mau uso das verbas públicas para o combate à pandemia. Esta CPI foi instalada no âmbito do Senado Federal, mas a Constituição Federal também permite que seja instalado também na Câmara dos Deputados e também em conjunto pela Câmara e pelo Senado. No caso das comissões parlamentares de inquérito federais, elas possuem poderes de investigação plenos, podem requisitar depoimentos de ministros de Estado, de autoridades federais, requisitar documentos, quebrar sigilo bancário, fiscal, realizar buscas e apreensões, no caso com autorização judicial, se for busca e apreensão domiciliar, e até decretar interceptação telefônica, caso haja autorização judicial, neste caso da interceptação. Mas o fato é que a relevância das comissões parlamentares de inquérito vai muito além do fato em si investigado. As comissões parlamentares de inquérito possuem uma função de mostrar a capacidade fiscalizadora do Poder Legislativo sobre os demais poderes. E isso faz com que o Estado de Direito funcione corretamente, já que um poder fiscaliza o outro dentro do sistema de freios e contrapesos, ou checks and balances, como nós dizemos no jargão jurídico. Então, a função de uma CPI no Brasil é justamente recolocar a administração pública nos trilhos da legalidade. Atualmente, estamos vendo o funcionamento da CPI da Covid-19. Mas na história do Brasil, já houve várias CPIs que vocês já devem ter ouvido falar também. Uma delas, a CPI do Mensalão. A CPI do Mensalão, que foi instalada no ano de 2003, investigando fatos referentes ao pagamento de mensalidades a deputados federais e senadores para votar em propostas de interesse do governo que estava em exercício na época. Tivemos também a CPI do apagão aéreo, que foi instalada em 2006 após o acidente envolvendo um jato Legacy e um Boeing da Gol que caiu no norte do estado do Mato Grosso. Na CPI do apagão aéreo, por exemplo, nós tivemos a revelação do quão arcaico era o sistema de navegação aérea do Brasil, o qual necessitava de vigorosos investimentos por parte do governo federal. Então, pessoal, nem sempre as CPIs resultam em prisões ou cassações. Muitas vezes a CPI pretende corrigir os caminhos da administração pública, restaurar a legalidade ou revelar se existe incompetência administrativa e o que pode ser feito para melhorar a condição, a condução da coisa pública. No caso da CPI do apagão aéreo, este foi um exemplo. Mas também tivemos CPIs que culminaram com cassações de deputados federais. Alguns de vocês devem se lembrar da CPI dos anões do orçamento, lá do ano de 1993. Os anões do orçamento foi uma CPI que investigou condutas de parlamentares federais que repassavam dinheiro para entidades filantrópicas de fachada e depois reembolsavam esse dinheiro. Naquela época, como resultado da CPI dos anões do orçamento, 6 deputados federais foram cassados e outros 4 renunciaram aos respectivos mandatos. Tivemos também a CPI do PC Farias, que no ano de 1992 acabou culminando com a renúncia do presidente Fernando Collor de Mello, primeiro presidente eleito após a redemocratização do Brasil.
Outras CPIs também dominaram o cenário político nacional durante sua validade. Tivemos a CPI do Banestado, CPI dos sanguessugas, CPI dos medicamentos. Então, é comum a ocorrência de CPIs nos parlamentos das democracias. A CPI faz parte da função fiscalizadora do Poder Legislativo. É função precípua do Parlamento, o Congresso Nacional, legislar, mas também fiscalizar os caminhos da administração pública. E é por isso que quando se instala uma CPI para investigar eventuais desvios, omissões, o negacionismo diante da pandemia, na verdade o que se pretende é fazer com que as coisas andem bem, segundo as regras do Estado de Direito e com base no primado da Constituição Federal. É por isso que se espera tanto da CPI da Covid-19. É claro que a CPI ela envolve, como tudo que acontece no parlamento, um jogo político entre o grupo dominante, governista, e a base oposicionista. Mas, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, e conforme diz o artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, a instalação de uma CPI depende do requerimento de, no mínimo, 1/3 dos parlamentares, seja da Câmara dos Deputados, seja do Senado Federal. Uma vez reunido esse número mínimo de assinaturas, é direito subjetivo da minoria abrir a CPI. Agora, muito se fala que essa CPI pretende paralisar o governo. De fato, não existe governo que goste de uma CPI, mas é fato que todos os governos democráticos atravessam CPIs. Por quê? Porque é dever do governante prestar contas. E se você não deve, você não teme. Portanto, nada há de errado na decisão do Supremo Tribunal Federal em, presentes as assinaturas de 1/3 dos membros do Senado Federal, ter determinado a abertura da CPI da Covid-19. E aqui eu aproveito para rechaçar as fake news que circulam por aí, de que é uma tentativa de derrubar tal ou qual governo. As CPIs são normais, estão previstas na Constituição Federal de 88, estão previstas nas constituições democráticas, como nas dos Estados Unidos, é uma prática também ocorrente. Então, fica aqui o nosso recado. As comissões parlamentares de inquérito são um instrumento importante de preservação e restauração da legalidade, por meio do qual o Poder Legislativo, no caso, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, buscam investigar fatos determinados que digam respeito à ordem constitucional, à ordem legal, a vida econômica e a vida social do país. Por fato determinado, o Supremo Tribunal Federal já definiu que fato determinado é aquele fato relevante para estes elementos: ordem constitucional, legal, vida econômica e social. É indene de dúvidas que uma pandemia que assola o país com mais de 400 mil mortos é um fato relevante sobre todos esses aspectos. E, portanto, é dever do Congresso Nacional investigar como está sendo feito o repasse e investimento dos recursos federais destinados à pandemia. Isso não implica paralisação do governo federal. É claro que a atenção do Congresso estará voltada para a CPI em grande parcela, mas é preciso superar. É preciso mostrar que o governo está agindo. Que mostre, então. É isso que o Congresso Nacional precisa investigar. E aí vocês perguntam, doutor, por que se diz então que as CPIs acabam em pizza? Como eu já disse, nem sempre as CPIs acabam em pizza. As CPIs dos anões do orçamento, por exemplo, culminou com 10 deputados federais fora do Congresso Nacional. 6 porque foram cassados, 4 porque renunciaram. A CPI do mensalão, em 2003, culminou com 40 pessoas denunciadas ao Supremo Tribunal Federal por crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, evasão de divisa e tantos outros contra a administração pública. Então, vocês me perguntam, o que pode resultar da CPI da Covid-19? É simples. A Constituição Federal prevê que as conclusões de uma comissão parlamentar de inquérito devem ser remetidas ao Ministério Público, este sim que poderá promover as devidas responsabilidades. Mas isso não exime o parlamento de acordo com o seu Conselho de Ética, promover a responsabilização de eventuais desvios de autoridades públicas, parlamentares ou até mesmo do próprio presidente da República. Em relação ao presidente, você sabe muito bem, é possível o processo de impeachment. Sendo assim, várias consequências podem advir de uma comissão parlamentar de inquérito, seja consequências criminais, sejam consequências político-administrativas, seja o próprio desgaste em face da opinião pública, mas também a prova de que o governo agiu corretamente. Pode ser um resultado também da comissão parlamentar de inquérito. O que não se pode é coibir o trabalho fiscalizador do Congresso Nacional.
E por isso é que nós defendemos a necessidade de que as comissões parlamentares de inquérito, que tenham por essa finalidade manter a ordem constitucional, manter a rigidez da legalidade dentro do Estado de Direito, salvar vidas, manter as pessoas a salvo da pandemia do Covid-19, agir conforme a ciência, não agir com truculência. Isso é o que se espera no âmbito do Estado Democrático de Direito. Muito obrigado por assistirem esse vídeo. Sigam a Finon nas redes sociais. Até breve.